aí, você já está entrando. Só explicar aqui, pessoal, que o Instagram tem esse limite aí de tempo, né? 1 hora. E aí caiu, a gente está entrando aqui de novo, esperando a galera entrar. E a gente vai falar agora da questão de loteamentos, até chegar aqui nas questões mais específicas de UBA, tá? Então aí quem puder, pode ir voltando aí, pode ir entrando, que a gente vai continuar esse bate-papo aí com o professor. Eu sabia que isso ia acontecer, já tinha avisado para ele que era bem provável que acontecesse por causa da questão do tema, né? Isso é um tema bem extenso, mas a gente não conseguiu fazer em outra plataforma que não fosse no Instagram. Então a gente tem essa questão do tempo aí, mas já vou convidar ele aqui de novo e vamos continuar esse bate-papo. Aê, professor, tá me ouvindo? Tranquilo. Tentar arrumar esse telefone aqui de novo. Aí, tudo certinho novamente. Então, professor, a gente estava falando aí da questão do crescimento desordenado das cidades, né? Nisso, eu vou tentar trazer o assunto aqui, que é outro tema aqui de UBA, que o professor conhece bem. Professor, nos últimos 6 anos, podemos dizer assim, a gente viu um grande crescimento de loteamentos na cidade de Ubá. Por mais que hoje em dia o assunto de planejamento esteja em voga, né, muito mais do que no passado, eu queria saber do professor assim, qual foi a atuação do professor aqui em Ubá, na questão dos loteamentos, e qual reflexo isso traz para a cidade, principalmente em questões ambientais. Esse loteamento que aqui em Ubá a gente viu de forma muito acentuada nos últimos anos. Então, só pegando o que a gente estava falando, que eu comecei a ressaltar e caiu, é que a gente tem leis. No Brasil É. tem muitas leis, né? Inclusive muitas leis foram criadas para resolver essa questão dessas expansões, né? Então, no início, lá nos anos 40, em Belo Horizonte, os loteadores não tinham compromisso nenhum. Eles só abriam as ruas, dividiam, né, faziam loteamento, né, parcelavam em lotes e vendiam, né? Vendiam, inclusive, mais de uma vez, às vezes, né? Eu tenho parentes, eu tenho parentes que compraram um lote, chegaram lá, tinha outra pessoa que também tinha comprado. Aí você imagina, né? Tem um parente, um tio que comprou um lote que ele pensou que era no lugar. Quando ele voltou lá, ele foi, visitou, o vendedor falou, olha aqui e tal. Aí, quando ele voltou, o lote era num lugar muito pior e ele acabou tendo que ficar, porque senão ele perdia o negócio. Então, é, essa, essas expansões feitas, né, dessa maneira agressiva, por assim dizer, dentro dessa visão, uma visão empreendedora errada, né, uma visão estritamente comercial, como se você estivesse vendendo uma mercadoria, né? Quando, na verdade, as expansões elas estão criando novos espaços públicos, né? Novas propriedades privadas, mas também espaços públicos, né? Então, leis foram criadas. Você pega o Código Florestal, né? As limitações que tem o Código Florestal, até hoje, que a gente usa, né? Se a gente tivesse observado as leis, né? A Lei 6766, né? Que regula os parcelamentos, a lei federal, né? Que regula os parcelamentos. Você não pode fazer parcelamento em área alagadiça, você não pode fazer, enfim, uma série de questões em encostas com declividade acima de 30%, e por aí vai, né? Então, se a gente tivesse seguido as leis, né? Entretanto, a gente não pode esquecer que o Brasil, a partir dos anos 60, em 64, a gente teve a imposição de uma ditadura, né? E se a gente tem problemas de participação hoje, se a gente tem problemas de envolvimento comunitário hoje,
Isso está relacionado também com essa história autoritária que a gente teve durante 30 anos, né? Onde as pessoas simplesmente esperavam o poder público fazer as coisas, né? E aí entra o que eu falei, o poder público é o poder público, né? Então, não é que o espaço público deve ser motivo de ações do poder público. O poder público envolve também a comunidade, né? Então, essa questão dos loteamentos, a gente, infelizmente, né? Infelizmente, dentro dessa visão estritamente comercial, a cidade virou um retalho, né? Um retalho como se estivesse vendendo tecido, né? Pega um pedaço de uma parte aqui, faz, faz o parcelamento e vende e pronto, né? Mas, cada vez mais, né, dentro desse processo longo, aí, mais de 100 anos, né, foram criadas situações. Então, por exemplo, um loteamento hoje, para ele ser aprovado, né, ele passa por diversos setores. Passa pelo setor de aprovação relacionado à memória e patrimônio. Em Belo Horizonte, por exemplo, loteamentos que interferiam em bens culturais passavam pelo departamento. Então, a gente emitiu um parecer sobre isso, né? Então, eu vejo assim, tem que fazer uma revisão, né, nesse contrato social, o contrato dos loteadores, dos empreendedores com a cidade, da comunidade de maneira geral com a cidade, porque a comunidade também compra, né? A comunidade compra apartamentos mal feitos, mal projetados. A comunidade compra lotes em situações irregulares, etc, etc. Então, em 2016, a gente foi acionado pelo Ministério Público, né? Quando eu falo acionado, é porque a gente tem, em termos de cooperação com o Ministério Público, né, que entra nessa porta da extensão que eu falei. Né? Então, é uma atividade extensionista em que a gente faz um convênio. Esse convênio foi feito com o Ministério Público e nós prestamos apoio técnico. Né? O Ministério Público tem arquitetos, tem urbanistas, mas eles têm demandas no Estado, né, que extrapolam a condição, a capacidade desses técnicos vinculados ao Ministério Público atuar. Então, dentro desse papel da universidade pública, né, de chegar até as comunidades, uma via que a gente tem é essa. E a gente chegou, então, nos loteamentos urbá via isso, via processos foram instalados pela promotoria, né, arguindo sobre, né, a condição ambiental daqueles loteamentos, a condição arquitetônica, a condição urbanística, por assim dizer. Né? Então, eu vejo assim, tem que ser revisto esse contrato nas cidades, não é só em Ubá, porque esse não é um problema só de Ubá, né? E a partir daí a gente rever, né, os processos de expansão, para que a gente possa, porque agora muita coisa que foi feita não dá para corrigir refazendo, né? Muitas construções estão situadas à beira do rio. Muitas construções já devastaram, né, áreas florestadas. A gente tem, por montes e vales, né, loteamentos que têm problemas de infraestrutura. Então, o papel hoje da administração pública é, digamos assim, não deixar que novos surjam, né? Não deixar que novos empreendimentos surjam, sejam construídos sem observar esses critérios legais, né? Sem observar critérios legais que são critérios para definir uma qualidade, né? Definir uma condição de acessibilidade. Tem loteamentos aí em Ubá que as ruas foram traçadas de uma maneira que você não consegue subir com o carro, a não ser que ele tenha tração 4x4, sabe? Tem loteamentos em que você não tem
a coleta, né, a questão das águas, né, a questão da drenagem, que não tem drenagem, ou a drenagem é feita de maneira errada. Então, na verdade, assim, de um lado, a gente tem loteamentos já feitos de maneira irregular, que tem que ser motivo de ações de correção, né? Não dá para colocar tudo abaixo e reconstruir, mas dá para corrigir, né? Fazer uma drenagem, né? Tirar um asfalto, por exemplo, né? Tirar o asfalto, colocar um material que seja permeável, porque também tem isso. Nesse processo de expansões, né? A cidade foi sendo impermeabilizada, né? A cidade foi sendo impermeabilizada com asfalto, com cimentados, né? Concretados, ou seja, os problemas que a gente tem hoje estão ligados a uma série de fatores, inclusive a esse, né? Da impermeabilização total, né? De ruas, de lotes, né? E de espaços públicos, praças, etc. Então, uma condição que tem que ser feita é essa: asfalto, não usar mais asfalto, né? Porque impermeabiliza. Uhum. Corrigir essas expansões que foram feitas de maneira equivocada, né? Tem loteamentos que foram feitos que não tem praça, né? Como é que você pode pensar um loteamento sem uma praça, né? E é como eu falei, se você for pegar pela lei, pela legislação, né? Isso foi outra coisa que eu aprendi com Belo Horizonte também, que não adianta você achar que você, só com o diploma de arquiteto e de urbanista, né, você vai conseguir desenvolver a sua profissão. Você tem que aprender a ler as leis, né, aprender questões que estão relacionadas a outras áreas. Né? Não que você vai assumir aquela atribuição, mas eu tenho que saber entender aquela temática para eu poder discutir. Então, por exemplo, essa questão das leis, eu acho essencial. Né? Você entender quais são os parâmetros que as leis colocam para você ter um loteamento de qualidade. Então, a nossa atuação aí, junto ao Ministério Público, foi averiguar os parâmetros, né, comparados com a legislação, averiguar os parâmetros nos quais o loteamento foi construído ou estava em processo de construção, né, com o que a legislação colocava. E a gente emitiu um parecer, de acordo com tais e tais itens, né, o loteamento tem esse outro problema. Então, a gente elaborou diversos problemas, né, elaborou diversos pareceres, né? Inclusive, eu quero dizer também que nesse processo de extensão, eu envolvi estudantes, envolvi profissionais, né? Provavelmente a Pauliane está assistindo essa live, né? Outros arquitetos se formaram aqui também, que eram de Ubá, foram envolvidos. E na parte do loteamento, o Douglas Montes também foi um arquiteto urbanista que colaborou. E a ideia era essa, era a gente entender as questões que estavam ali colocadas nas várias frentes, né? As vias, a largura da via está certa, o sistema de drenagem, né? As áreas verdes, a porcentagem de áreas verdes, porque hoje, né, desde muito tempo, a gente tem áreas verdes que devem ser reservadas, áreas para equipamentos públicos que devem ser reservadas. Então, a gente, na verdade, esse apoio com o Ministério Público foi muito importante por essa questão de abrir uma oportunidade da gente poder entender, né, entender de uma maneira bastante completa essa dinâmica de expansão atual, né, especificamente no caso de Ubá, que foram vários loteamentos, e, ao mesmo tempo, levar, porque o nosso papel também, como, digamos assim, ao emitir o parecer, era também um papel didático. Então, a gente conversava com os empreendedores, né, e procurava explicar para eles os problemas que a gente estava vendo ali e tal. E o parecer final, então,
ele tinha, né, esse aspecto de ter sido feito muito como se fosse um retrato daquele loteamento, né? E esse retrato foi colocado na mesa, e ali em cima desse retrato a gente colocou como ele deveria ser de acordo com a legislação, né? E aí a nossa contribuição, a contribuição da universidade foi essa, né? No sentido de aperfeiçoar, né, o olhar, aperfeiçoar o olhar da promotoria, né, dos promotores que estavam envolvidos, ao mesmo tempo, em sala de aula, esses estudos que a gente fez foram muito importantes para poder esses retratos que a gente fez, né, eu estou usando essa analogia dos retratos, esses retratos que a gente fez com o bar, dos loteamentos e o bar serviram muito para as nossas aulas, né? E eu acredito, depois a gente também não acompanhou mais o processo, né? E eu acredito que, de certo modo, foi bastante didático, foram bastante didáticas essas ações, né? Que interferiram de maneira bastante crucial no mercado imobiliário do bar, com certeza. Mas aí é o que eu penso. Esse mercado imobiliário, ele não pode ser feito pensando só no que eu falei, como era Belo Horizonte, vendendo curso de retalho, sabe? Quando você faz um loteamento, é uma expansão que vai interferir na dinâmica da cidade, vai atrair mais veículos, né? Vai criar, é o que eu falei, onde você tinha áreas que eram áreas permeáveis, de certo modo, mesmo com todas as melhorias que a gente fizer, vai ter ainda área impermeável, né? Então, quer dizer, uma nova expansão é uma interferência, né? Aí entra a questão da sustentabilidade. Não existe sustentabilidade, né? É um termo também que a gente tenta amenizar o insustentável, sabe? Nós tentamos amenizar a nossa condição humana, que é insustentável. Vide agora, né? Isso que a gente está vivendo, a gente está confinado. Eu estou aqui no meu estúdio, né? Tem mais de 40 dias, não é quarentena mais, né? Já passou de quarentena. E por que a gente está vivendo isso? A gente está vivendo isso por uma questão ambiental, não é? Por uma questão que, se a gente for buscar, tem a ver com esse discurso, né, da gente reverter a maneira como que a gente está interferindo no mundo. A gente, como ser humano, interfere, né? Então, um novo loteamento interfere na dinâmica urbana, interfere na condição ambiental, interfere na condição cultural. Então, o que tem que ser feito, o que eu penso, a gente está em vias de ter uma nova eleição, né? Porque eu acho que essa administração que está, ela já está fechando a conta, né? O que fez, agora muita coisa não vai fazer. Eu acho que uma nova administração significa um novo contrato, né? E aí pensar também que uma administração pública não é partido, porque as pessoas confundem, né? Confundem política com política partidária. Política existe o tempo todo. Quando eu faço o meu café da manhã, quando eu faço o meu almoço, eu estou exercitando política, né? E quando as pessoas entenderem que tudo, eu andando na rua, eu estou interferindo e eu estou fazendo política, eu sentado na mesa, né, da praça Guido Marliere, eu estou fazendo política, quer dizer, política, na verdade, é participação, é envolvimento comunitário. Eu acho que a gente tem que recuperar esse sentido de comunidade, sabe? Uma coisa é uma administração pública iniciar um processo, né, e trazer esse sentido comunitário e deixar de lado o sentido partidário. Eu acho que, assim, enquanto está em campanha, né, você tem uma chapa aqui, outra chapa colar. Tem 2 partidos, 3, 4, sei lá, beleza. Cada um defende a sua ideia de cidade, cada um defende a sua ideia de mercado, cada uma defende a sua ideia social, ok? Agora, quando começa a administração, não é mais esse ou aquele partido.
é a administração pública, né? É a prefeitura da cidade, que não é a prefeitura. É a prefeitura mais a comunidade, os diversos representantes dos bairros, né? Os vereadores, a Câmara, o Poder Judiciário, né? Você vê, percebe aí o bar. Para mim foi assim uma experiência inusitada, sabe? Tanto que a gente só andava com a polícia militar. Eu nunca fui em loteamento sozinho, até para não ter a possibilidade de uma interferência por parte do empreendedor. Então, o nosso contato com o empreendedor era via Ministério Público e via PM, via Polícia Militar. Né? Até agradeço a Polícia Militar, nesse sentido, a Polícia Florestal e Ambiental, que todas as vezes que a gente precisou aí, prestou um apoio muito grande. O Sargento Anderson, não sei se ele está assistindo aí, mandar um abraço. Vou dar um abraço para o pessoal aí de Ubá, Pauliane, Sargento Anderson. Acabou de entrar aqui também, professor, só que o presidente da OAB aqui, meu grande amigo, doutor Tiago Barcelos. Um grande abraço aí, Tiago. E eu vejo essas conversas muito importantes, sabe? A gente, as oportunidades que surgem para o meu grupo, para a universidade, né, para a faculdade, a gente está sempre. Eu atuei em Simão Pereira, a gente teve um projeto, a gente ensinou jornadas de planejamento cultural, que era exatamente nesse sentido, no sentido de levar o conhecimento, levar a teoria, as teorias que se desenvolvem em sala de aula, para as cidades, né? E a gente atuou em 2006 com plano de diretores, né? Eu acho que tem que ser feito um novo contrato para a cidade, e não só para o bar. O bar, especificamente, né? Essa questão do rio que você colocou, né? Ela não é uma questão que só a prefeitura consegue resolver, ela não é uma questão que só os empreendedores conseguem resolver, ou a cidade se mobiliza como um todo, nesse sentido de comunidade, ou então esse vai ser o problema que vai ser, sabe, o problema seguido, reiterado, né? Todo dia vai acontecer assim. Mas aproveitando aqui essa questão, professor, aí eu vou fazer uma pergunta como leigo mesmo. Só antes de esclarecer aqui para a Sônia, é que, Sônia, tem um limite de 1 hora a live. Então, na verdade, não é que terminou. É o próprio Instagram que derrubou a gente, aí a gente voltou. Às vezes eu vejo o seguinte, você vê assim, um morro, né? Ou, falando de forma leiga, lá um barranco, e a água da chuva, ela fica ali parcialmente retida, ou escoa de forma bem mais lenta. Quando você chega e faz uma série de loteamentos de forma muito acelerada, né, que eu acredito que isso tenha acontecido aqui no Bar, você loteou a cidade, principalmente as regiões mais periféricas, não tanto o centro, mas você faz esses loteamentos sem a devida drenagem. Isso pode influenciar no aumento de volume de água do rio? No nosso caso, é o nosso ribeirão aqui. Então, isso interfere diretamente, né? É o que eu falei. As expansões, elas interferem na questão ambiental, né? Nesse lado especificamente. Então, a maneira que a gente tem é de amenizar isso, né? A maneira que a gente tem é de buscar medidas, né? No sentido de amenizar. A legislação já tem direcionamentos, né, que possibilitam a gente amenizar. Então, no caso, os novos loteamentos, eles têm que ter uma drenagem muito eficiente, né? Não dá para pensar nos dias de hoje, nessa situação que a gente está vivendo, em rios que recebam esgoto diretamente, né? Tem que ter estação de tratamento de esgoto, e isso é uma coisa que a gente tem que recuperar. Se a gente, outro dia eu estava lá em Congonhas, no Fórum Regional lá de Planejamento, e eu falei sobre isso. Olha, as respostas para os problemas que a gente tem hoje, ela não está lá na frente, ela não está no futuro. Vamos pensar que as respostas elas já estão na própria cidade, né? Então, a gente perdeu os chafarizes. Por que a gente não tem mais chafariz? Por que a gente não tem fonte que a gente pode beber água na cidade? As nossas cidades tinham isso, né? A gente não tem mais rio que a gente pode contemplar água limpa e cristalina. Os rios hoje viraram caixa de esgoto. Ou seja, a gente tem que, nesse processo que eu mencionei, nesse novo contrato,
entender que ou a gente reverte essa situação, e não é cobrindo o rio que resolve, sabe? O rio é patrimônio. O rio tem que ser protegido como curso d'água, como espelho, né? É o espelho d'água. E esse espelho d'água, ele tem que ser voltado a ser espelho, né? Que hoje ele é uma água, não é água, é um componente, né, ali de, ou seja, esses novos loteamentos têm que ter uma drenagem eficiente, porque essa água vai para o rio, né? Em última instância vai para o rio. E em certos casos você faz uma caixa de contenção, né? Uma caixa de contenção, porque aí a água não vai direto para o rio, ela para na caixa de contenção e ela suaviza. Essa foi a solução que a gente colocou para alguns loteamentos, né? Que era, além da estação de tratamento de esgoto, fazer uma caixa de contenção para receber essas águas pluviais, né? E não deixar que as águas pluviais fossem direto para o rio. Então, na verdade, a gente tem medidas efetivas para fazer e que essas medidas têm que ser consideradas. A gente tem que ter também uma conscientização, né, da comunidade. E aí, quando eu falo comunidade, eu estou falando de empreendedores, eu estou falando, sabe, dos trabalhadores, dos comerciantes, né, enfim, eu não estou falando de um A ou B, né? Assim, ou a cidade entende que cidade é construção coletiva, e aí a gente volta, né? Se a gente voltar na Constituição de 88, se a gente pegar a Lei 10.257, né? Toda uma legislação que ressalta a importância do olhar coletivo, né? Da construção coletiva e não da construção em benefício de um ou de outro, né? De um setor ou de outro, né? E, e aí é o que eu mencionei, né? Tem que ver medidas para reverter esse quadro sustentável. Então, voltar a ter chafariz na cidade, né? Voltar a ter água que você pode olhar, pescar, quem sabe, né? As cidades que eu já visitei que tem água limpa, as pessoas pescam na cidade, né? Uma coisa que eu sempre brinco com os alunos aqui, olha, eu quero um dia pescar e nadar no Paraibuna. O Paraibuna já teve praia. O Rio Arrudas, lá de Belo Horizonte, já teve praia, né? As pessoas nadavam no rio, né? Eu moro no Vale do Ipê, tem uma cachoeira maravilhosa aqui do lado, uma cachoeira com piscinas naturais, né? Mas essa cachoeira, ela recebe todo o esgoto que vem dos condomínios, dos bairros, da universidade, né? Recebe todo o esgoto e, infelizmente, é um bem cultural, é um patrimônio ambiental, né? É maravilhoso, é uma cachoeira assim magnífica. As pessoas nadavam nela até os anos 50, 60, 70, se bobear, ainda já meio poluída, mas nadavam. E hoje não pode nadar mais, né? Então, assim, ou a gente entende que isso é um problema a ser resolvido e enfrentado pelas próximas administrações, ou então a gente vai ter isso, né? E o problema da enchente é esse: você tem muita área impermeabilizada, né? Então tem que reverter essa área impermeabilizada, essa tem que ser refeita, retirar asfalto, parar de asfaltar a cidade, usar outros materiais que a água, como você falou do morro. O morro, né, quando ele está ali com a cobertura vegetal, ele absorve a água. A água vai para o lençol freático, né? Ela não vai direto para o rio. Então, uma parte vai, né? Uma parte vai direto, mas uma parte ela é retida. Então, no momento que você impermeabiliza tudo vai para o rio, né? Inclusive, vai o material que escorrega junto, né? Vai terra e fora a contribuição das pessoas, né? A gente fez um projeto lá em Matias Barbosa, que era um rio, né? Um curso d'água que foi retificado, né? E esse curso d'água tinha sofá, cadeira,
sabe? Plástico. As pessoas usam muito plástico também, né? Então, a gente tem que rever. Eu acho que esse confinamento vai servir para as pessoas refletirem um pouco, e acho que as administrações públicas, né, podem aproveitar esse momento no sentido de fazer as pessoas refletirem sobre novas formas de usar a cidade, sobre novas formas de construir, novas formas de fazer dentro desse contrato coletivo. Acho que tem que fazer um novo contrato, sabe, para que as pessoas consigam entender que já está escrito na lei que é coletivo, mas assim, olha aqui, lê aqui, ó, cidade, construção coletiva, tererê para espaço público, não é espaço que a prefeitura cuida, é espaço que todo mundo tem que cuidar, sabe? É por aí. E outra coisa, a gente também tem uma cidade hoje em dia que está ficando muito segmentada em termos de condomínios fechados, né? Acho isso também um erro. Condomínios fechados, shopping centers, que é um espaço que não é público, né? Centros comerciais, quer dizer, as nossas praças não estão sendo usadas também por conta disso. As pessoas se sentem mais seguras, aí entra a questão da segurança também, né? E aí entram outras questões, distribuição de renda, né? Projetos, políticas sociais para reverter a desigualdade social, né? Assim, não dá para continuar também só nessa coisa. Alguns poucos têm tudo, né? Alguns poucos têm todos os benefícios e a grande maioria não tem nada, é uma condição difícil de vida. Ou seja, ou a gente pensa que a gente tem que rever também esse contrato coletivo no sentido de um contrato social, ou então, sabe, porque não adianta armar as pessoas, não vai resolver o problema da violência. As pessoas acham que né, essa nova ideia de libera o armamento que eu vou resolver, que resolve, vai aumentar a segurança, vai diminuir a segurança, né? Você aumenta a segurança com escola, com universidade, né? A gente está lá no Governador Valadares, né? Poderia estar em um bar. A gente tem um campo de meu grande sonho. Valadares, né? E olha, eu sem nenhuma modéstia, meu irmão mora em Governador Valadares, talvez ele esteja até assistindo aí, o William, ele mora lá. E ele é testemunho de como a universidade alterou a dinâmica do Governador Valadares, sabe? E essa política também de colocar a gente como marginal, né? Essa ideia que tem aí, balbúrdia, vê a balbúrdia agora. A nossa faculdade está fazendo máscara. Eu não estou envolvido num projeto, mas tem professores, tem técnicos administrativos que estão envolvidos fazendo máscara, fazendo material de proteção para atender a questão da saúde. Então, a necessidade hoje, né? A gente tem que rever um pouco isso também. A gente resolve o problema da segurança, com educação, com política social, com inclusão. Não é com munição, sabe? Munição é para arma, é para a polícia militar, né? É para o exército, resolver o problema das nossas fronteiras. Agora, na nossa dinâmica, pensando na cidade, nesse processo de construção coletiva, ou a gente inclui as pessoas, e aí incluir fazer com que as pessoas tenham transporte público, que as pessoas tenham acessibilidade, né? Mobilidade, quer dizer, que as pessoas consigam usar os espaços públicos, os parques da mesma maneira, né? E segmentar menos muros, menos cercas, né? Que a gente também tem hoje esse dado que eu mencionei de muita segmentação, né? Pequenas fortalezas sendo construídas, edificadas e com segurança armada, né? Essa coisa de segurança eletrônica também, que foi uma coisa que difundiu assim de uma maneira tão ostensiva pela cidade, né? Professor, aqui o Sérgio mandou aqui uma questão de criar piscinões para sobrecarga nos novos loteamentos. Seria uma forma de amenizar o transbordamento do rio no centro. É aquilo que a gente já comentou, né? A questão da drenagem. Deveriam sim ter uma drenagem para que não toda a água escoasse de uma vez só para o rio, que faz aumentar o volume. E aí depois o professor responde, e aí eu vou entrar aqui já no outro assunto também,
que eu mandei para o professor, e ele conhece bem a região, é a questão do horto florestal. É um assunto que tomou repercussão essa semana na cidade, e independente de questões partidárias, né, eu acho que o professor falou muito bem, política é uma coisa, a gente respira política, a gente vive política, questão partidária é outra. Sem levar a questão partidária ou questão eleitoral para o debate, eu queria que o professor falasse um pouquinho daquele vídeo que eu lhe mostrei, que é a prefeitura pegou a lama da última enchente e depositou no horto, e numa área que não havia proteção ao solo, né? Numa área que o solo estava com vegetação. E ele, o professor conhece muito bem aquela região. Quais são os problemas que isso pode acarretar? Há algum problema que pode gerar que seja irreversível? Qual que é o dano ambiental? E se essa é foi a melhor estratégia, né? Só para complementar ainda, a prefeitura alega que ela deveria ter levado até o lixão na ligação. Não sei se o professor conhece, mas lá tem um lixão. E depois seria transportado para Juiz de Fora, no aterro sanitário. O lixo de Ubá, ele é deslocado para Juiz de Fora, embora Ubá tenha mais de 100 mil habitantes. Mas, segundo ela, não tinha como, ela colocou de forma temporária, quer dizer, ficou ali aproximadamente 20 dias, né? Hoje, dia 28, a enchente foi no dia 7 de abril, 6, 7 de abril. Quer dizer, como o professor vê essa questão? Então, primeiro, voltando na questão do piscinão, né? Sim, os piscinões é uma solução, porque entra naquela coisa que eu falei da caixa de drenagem, né? Inclusive, você pode ter um espaço público, né, em que essa água, que é a água pluvial, é a água que ela não tem esgoto, né? Ela não foi servida, né? É a água que vem da chuva, sabe? E essa água pode passar por um espaço público, por exemplo, né? Pode ter uma retenção, essa caixa de retenção pode ser dentro de uma praça, e depois ela segue, né? Então, assim, essa é uma solução, sim. Essa água pode, inclusive, ser utilizada, né, para alguns usos aí. E aí eu entro também numa questão que antes de falar desse problema que você falou, eu entro na questão da solução. Eu acho que dentro dessas reflexões de quarentena, né, eu até escrevi um livro, Reflexões na Quarentena. Uma delas, uma das reflexões seria nesse sentido. A gente produz muito lixo, né? As pessoas são muito mal educadas com relação ao lixo. Eu aprendi a separar o lixo: plástico, papel, orgânico, né? E uma experiência que vem de Belo Horizonte também, eu acho que ela continua, porque deu certo, foi a administração pública, a prefeitura, criou um canteiro de reciclagem, né? Então, muito que sobra da construção civil, muito por exemplo, essa lama que saiu do rio, né? Se você levar isso para um canteiro de reciclagem, você consegue utilizar, né? Reutilizar, sabe? Então, a gente vê muita coisa sendo feita, sendo transformada em lixo, muito lixo sendo produzido, que não deveria ser, que não precisaria de ser, né? Então, a primeira questão que eu coloco é essa. O poder público tem essa solução, levar a produção, né? A cidade não tem um lugar adequado e tal, mas eu acho que isso pode ser feito, mas acho que antes disso deveria fazer essa triagem, né? Numa condição de reciclagem e colocar coleta seletiva, sabe? Cidade construção coletiva com coleta seletiva. Plástico, papel, isso aí também é uma maneira de inclusão, né? A gente vê como tem importância os catadores de papel, né? A gente desenvolveu aqui na universidade, a gente tem uma cooperativa, a Intercop, né? Que ela trabalha com cooperativas populares, né? Ela é um setor, né, da universidade que trabalha esse lado extensionista ligado às cooperativas populares, né? E dentro disso, a gente trabalhava com
com os catadores de papel, né, melhorando o ambiente onde eles trabalham, melhorando o ambiente, até criando, né, por exemplo, criando um mobiliário adequado, criando equipamentos para eles poderem utilizar de maneira mais adequada. Então, essa triagem feita na cidade vai criar, né, empregos, vai criar inclusão social. Então, quando eu falo pensar políticas públicas, é nesse sentido. Não é só pensar uma política pública para o loteamento, não é só pensar uma política pública para as praças, é pensar uma política pública que consiga dar conta desses vários setores. E aí a gente sabe que a administração pública, né, ela não tem um corpo profissional amplo, mas a gente tem os conselhos, tem voluntários, né? Se a gente rever esse contrato social, a gente consegue trabalhar isso. Então, reciclar é uma solução para amenizar esse lixo que vai ser colocado, né? Agora, sobre a ação em si, eu vi o vídeo que você me enviou, né? Realmente foi indesejável, foi algo assim feito de maneira, digamos assim, talvez tenha sido a solução, mas eu não vejo como solução. Acho que criou um problema, né? Criou um problema em cima de outro problema. Quer dizer, então, hoje, na verdade, a gente tem isso, né? Um loteamento, uma expansão, que era para ser uma solução, ele acaba virando um problema para a cidade, né? Os loteamentos de Ubá, muitos deles, que a gente analisou, tinham muitos problemas, né? Então, ao invés de eles trazerem soluções, eles trouxeram problemas, né? A prefeitura vai resolver um problema e cria outro problema, né? Os proprietários lá da fazenda, achando que estavam resolvendo o problema, né? Vamos demolir, falar que a fazenda caiu, pererê, parará. Criaram um grande problema. Não sei o que foi resolvido. Então, a gente tem que parar com isso, sabe? A gente tem que parar com essa coisa de soluções paliativas que criam novos problemas, né? Hoje, a gente enfrenta as questões de uma maneira direta, e aí não pode ter solução paliativa, e se tiver, tem que ser discutida, porque pelo que você me enviou, né, foi uma solução que não foi colocada, né? Digamos assim, se essa fosse a única solução possível, ok, mas antes de tomar essa decisão, você deveria envolver a comunidade para não acontecer o que aconteceu, né? Uma repercussão negativa para a administração pública, né? O horto florestal, que ótimo, o Ubá tem um horto florestal, né? Mas essa parte do horto é uma parte que já foi muito modificada, né? Pelo que você me mostrou ali, é uma parte, inclusive, que teve um corte grande ali, né? Da condição topográfica original, né? Aliás, esse é o problema, né? As pessoas vão fazer alguma coisa, antes de tudo chama um trator. Passa o trator, depois fala assim, é aquela história que eu falei lá no início do prefeito que me chamou para fazer um projeto para a praça e que ele falou assim, asfaltei tudo, tirei a... Já tirei o trilho. E a gente, quando eu trabalhava, tinha escritório de arquitetura com um amigo lá em Belo Horizonte, o Mário, deve estar assistindo também, a gente falava assim, nossa, todo mundo que chama a gente para construir, antes de chamar, chama o engenheiro para fazer a terraplanagem. Aí vai lá, um terreno que tinha um potencial de ser usado na sua forma natural, ele fica plano, né? E aí a gente falava assim, nossa, e agora? Dá vontade de voltar com a terra que estava aqui e tal. Então, essas soluções, né? Essas soluções paliativas não resolvem. Mas tem um horto, então, esse horto ele tem que ser aproveitado, tem que ser... Aquela parte que você mostrou ali, uma parte que tem um potencial para ser um grande espaço público de usufruto, quer dizer, na verdade, ele pode ser um portal de entrada para o horto, né? O horto tem uma limitação mais para pesquisadores e tal, mas o horto produz mudas de árvores, né? Que vão poder voltar para a cidade, né? Então, é uma solução. O próprio Sérgio já disse aqui que o horto foi totalmente descaracterizado. Professor, só para a gente não ser derrubado de novo, está quase dando 2 horas aqui, deixa eu fazer... eu não sei se o professor viu no vídeo que eu enviei, há uma área de vegetação
e logo ao lado há uma área toda asfaltada, uma área bem grande, que às vezes é utilizada para estacionamento, quando tem festas, num galpão que tem ali do lado, ou então é também utilizado para lazer, embora não haja uma estrutura física. Seria menos danoso para o ambiente se aquela lama tivesse sido depositada, já que aquela lama não vai ficar lá, se aquela lama fosse depositada naquela área de asfalto para depois ser retirada, porque segundo a prefeitura esperava secar a lama para depois ela ser transportada até Juiz de Fora. Seria menos danoso para o meio ambiente se ela tivesse sido depositada no asfalto ao invés de ser depositado ali naquele terreno com vegetação? Então, na verdade, a solução é errada, né? De qualquer forma é errada a solução. Que é um problema que vem de um outro problema, que é o problema do Rio, que está solidário, que está em Pererê, Paraná. Bom, se tivesse sido colocado nessa parte do asfalto, seria melhor, claro. Porque, na verdade, assim, o que aconteceu? A lama criou aquela interferência, né, que vai secar, mas criou um problema também, porque tem poças d'água, eu vi ali, tem poças d'água com mosquito, né? Então, quer dizer, um problema que vem de um problema que virou um problema e que está criando novos problemas, né? Porque tem um lixo ali na lama, né? Lá eu vi latas, sofá, eu falei do sofá, e esse problema, as pequenas poças que estão lá, né? E a gente está no período de chuva, né? Se a gente pensar ainda, as águas de março passaram, mas não quer dizer que não vai ter chuva. Então, essa lama vai demorar a secar. Se ela tivesse sido depositada nessa área asfaltada, com certeza ela ia ter um processo mais rápido, né? E a água de qualquer maneira, ela iria para o lençol freático, ela iria transbordar sobre o asfalto, uma parte ia evaporar e a outra ia ser absorvida pelo terreno, né? Então, na verdade, assim, eu vejo que você colocando no asfalto e deveria imediatamente, né, mobilizar a equipe, fazer a triagem, tirar o que é lixo e deixar separar o lixo da terra, etc., né? Se tivesse essa condição de reciclagem que eu estou falando. E se tivesse a condição de reciclagem que eu estou falando, você teria um espaço, né? Esse centro de reciclagem, que é o que eu falo, quem quiser verificar a experiência, em Belo Horizonte tem, que é um centro que recebe o material que sobra da construção civil, sabe aqueles caminhões que saem de canteiro, que sobra e tal, né? Restos de material de construção, a terra que sai das terraplanagens, né? Pode ser utilizada também para poder, nesse centro de reciclagem, essa terra que saiu do rio, ela iria para esse centro de reciclagem, né? E, com certeza, você poderia, né, separar ali algumas questões e alguns componentes para poder reutilizar. Mas, de qualquer maneira, colocar isso na entrada da cidade, né? Outra coisa também, né? Assim, é meio que você convida a pessoa para ir na sua casa, aí um dia antes você vai lá e né, na entrada da casa dispersa lá o que saiu, né, o mais sujo, porque na verdade o que está ali é uma lama que tem o esgoto, a água servida e tudo mais, né? Além desse lixo, desses restos, né, de material de construção, garrafa, vidro, lata, papel, tudo que você pensar, né? Madeira também. Então, assim, deu para reparar. Não foi uma solução adequada, indesejável e que, assim, acho que não trouxe nenhum benefício para a cidade. A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, professor, só para concluir. Um dos meus sonhos, né, é ter aqui um centro de referência de ensino público, um campus avançado da UF, quem sabe, ou então que desse continuidade aí ao Instituto Federal. Pode ser do IFET. Aqui a gente é cercado, veja bem, né, o Urbana é uma cidade referência na região, a gente tem o IFET
em Barbacena, o INFET em Muriaé, o INFET em Rio Pomba, a UFJF, a UFV. Quer dizer, das cidades de referência aqui, só o BAR carece ainda de um centro de qualidade de ensino público. Mas o segundo sonho que eu tenho também é, por ter morado em Juiz de Fora e visitar outras cidades, é esses espaços públicos de convivência. Eu até cheguei a citar, né? Um parque da Lajinha, a Praça Cívica da UFJF. E eu vejo ali naquela parte do horto, inclusive na parte onde foi julgada a lama, um grande potencial para criar esse ambiente da forma menos invasiva possível, né? Ali eu vejo que poderia sim criar uma espécie de parque da Lajinha. Qual que é a importância para a sociedade de ambientes como esse? Eu só vou pedir para o professor para tentar ser um pouco mais direto, senão a gente vai cair de novo na live. Então, a primeira coisa, o poder público tem que dar exemplo. Porque se o poder público, se a administração pública cobra dos empreendedores, cobra dos moradores, dos cidadãos, ele tem que dar o exemplo. Então, ele quando vai fazer um projeto sobre um patrimônio público, ele tem que fazer da melhor maneira possível. Né? Se ele vai fazer o que ele fez, por exemplo, esse asfalto, né? Ele não era para estar asfaltado isso. Né? Para que asfaltar? Sabe? Para que asfaltar uma área dessa? Vai cair naquilo que eu falei da impermeabilização. Então, acho que falta dentro do contrato social que eu falei, falta também isso. O poder público assinar que ele também vai fazer, ele vai seguir as leis também. E isso não tem ocorrido, a gente não vê isso com muita... Né, é recorrente ver maus exemplos dados pelo poder público. Então, por exemplo, esse da terra foi. Mas, com certeza, ali tem o potencial, sim, de ser um equipamento cultural para a cidade, até porque é na entrada da cidade, né? Antes também tem o centro de exposições, não tem? É perto ali, um pouquinho antes, né? O centro de exposições da cidade. Tem. Pode fazer alguma coisa que conecte ali com o centro de exposições, né? Através de uma ciclovia, através de uma pista de caminhada. Quer dizer, eu acho que falta pensar mais na cidade, menos para o automóvel e mais para as pessoas, sabe? Essa é uma discussão que pode alongar muito do urbanismo e tal, mas hoje em dia é isso, é menos carro, né? Limitar o acesso de carro no centro da cidade, limitar o acesso de carro em determinados ambientes e, para o bem das pessoas, né? Saúde, para as pessoas poderem caminhar, etc. Adoro quando falta gasolina aqui na cidade, que aí as pessoas caminham mais, greve de caminhoneiro, todo mundo é obrigado a caminhar, aí as pessoas começam a ver a cidade de maneira diferente, né? Então, com certeza ali é um espaço com grande potencial, até porque está ali perto do Mosqueiro, que tem em frente, não tem? Perto? Não, ali tem o ginásio São José, né? Tem um ginásio histórico também. Isso, então, eu acho que ali tudo, o Horto, o ginásio São José, essa praça, pode ser a praça cívica de entrada no Horto e conectado com o centro de exposições que está um pouco antes, né? E, assim, eu acho que as entradas da cidade, não só o centro da cidade, mas as entradas, elas têm que ser trabalhadas. É aquela coisa, é o jardim da sua casa, sabe? Então, você tem que tratar a entrada como se fosse um jardim florido, né? Arborizado. Bonito, né? Para receber as pessoas. As pessoas falam assim, poxa, que bom, eu fui ao bar, me dá vontade de voltar, né? Porque do jeito que as cidades estão, nesse processo, né? Nessa coisa ambientalmente impossível, arquitetonicamente impossível, urbanisticamente impossível, ninguém tem vontade de voltar, sabe? A pessoa só vai aí por obrigação. Não vai porque, eu vou ao bar, eu vou visitar o bar, eu quero ir lá na praça onde tem Nossa, eu sempre esqueço o nome do pianista, Ari Barroso. Ari Barroso, né? Então, assim, se você cria esses portais, vê como é feia a entrada na cidade, que vem lá da minha terra, Caratinga, né? Ali, que vem de Viçosa, né? Que vem ali no Chega de Viçosa, né? E só para trazer informação ao professor... São muito mal trabalhadas, são muito mal... Você está falando de trânsito, aí só antes de me despedir do professor, o Ubá carece de um parque industrial. Então, mesmo as ruas de Ubá do centro sendo muito estreitas, passa caminhão bitrem carregado de madeira no centro da cidade de Ubá, que é um grande problema.
Isso é um erro completo, sabe? Você tem que desviar esse transporte pesado, criar um centro industrial, né? Com certeza. Vê o exemplo aqui de Matias Barbosa, tem exemplo bem sucedido, né? Todo mundo pensa que é Juiz de Fora, mas é Matias Barbosa. Juiz de Fora criou o seu centro aqui também na BR, né? Então, tem que ter um centro industrial, sim. Agora, isso é planejamento, sabe? Isso é política pública, é plano diretor. Tem que pegar o plano diretor que está lá na gaveta e colocar ele na praça para todo mundo ler e todo mundo poder contribuir. Então, tem que fazer uma revisão do plano diretor, com certeza, pensando nessas várias frentes que a gente falou aqui, que a gente mencionou, né? Professor, queria agradecer imensamente. Eu sabia que 1 hora seria pouco, né? Mas eu queria agradecer imensamente esse bate-papo. Foi muito bom, muito proveitoso, para a gente compreender melhor, né, o que a cidade fala, saber ler melhor a cidade, porque nada é por acaso, né? É igual o professor falou. Se o problema hoje é colocar a lama lá no horto, é porque você tem um problema de enchente, você teve um problema que não pensou numa possibilidade de reciclagem. Quer dizer, é um problema atraindo outro problema que se tenta resolver criando mais problemas. Eu acho que ficou muito bem elucidado isso, como que a cidade deve ser vista, né? Como deve ser lida a cidade. Então, eu queria agradecer imensamente ter aceitado o convite aí. E eu quero dizer que, como professor de uma universidade pública, que nós, da universidade pública, a gente tem o maior interesse em prestar apoio, cooperação, todas as vezes que a gente foi chamado, né, desde aí o bairro, mencionei, 99, a gente esteve presente, porque é o que eu falei, essa mão dupla, né, a gente leva e a gente traz muita coisa para a sala de aula. E eu vejo a universidade pública, né, dentro dessa perspectiva, em que a gente tem que ter a universidade presente, não só no campus, né? A universidade tem que sair do campus e ir para o chão. É aquela coisa que Milton Nascimento fala, Fernando Brant, né? A gente tem que ir para a estrada mesmo, né? Viver mesmo, né? O pé na estrada. A gente tem que colocar o pé na estrada, né? E entender que através de educação, através dessas políticas públicas, através de participação, desenvolvimento comunitário, de planejamento urbano, com urbanismo, e com esse olhar multidisciplinar que envolva a comunidade, a gente consegue transformar e reconstruir. A gente tem que reconstruir as nossas cidades, né, de uma maneira, digamos assim, requalificada. Eu também agradeço Tá certo. a oportunidade aqui. Quando precisar, pode contar com a gente. Obrigado, professor. E mais uma vez ressaltando aí, como o Sérgio falou, né? A universidade pública, ela é fundamental e é um ambiente democrático, talvez por isso seja atacada por pessoas autoritárias. Eu vou ser um eterno defensor das universidades públicas. Professor, uma boa noite. Agradeço a todo mundo que esteve presente aqui e mais uma vez, meu muito obrigado. Boa noite e a gente volta a conversar depois. Um abraço para todos. Obrigado. Um abraço. Tchau.